cara não tá batendo bem do juízo. Nada disso. Vou falar no ponto pra ele mudar o rumo dessa conversa. É. Tá doido? Tá doido? Vai perder a chance de ser a galinha dos eggs de ouro? Pra ele falar sobre a infância, Vai tirar onda de homão, o maior papador de audiência. Sei lá, pra falar do tempo antes da fama, Os anunciantes vão adorar. Eu quero audiência! Audiência! Esse filho da puta quer acabar com a gente, porra! Mau gosto. Cafona. Eu quero é isso. Eu quero é audiência. O povo gosta disso. Fausto, seu desgraçado, o que é que tá fazendo? Tá preocupado nada com isso. Eu quero é audiência, meu povo. Tiago, faz alguma coisa! Faz alguma coisa! Nada. Pra você, tanto faz da lavagem quanto caviar pro povo. Eu quero é audiência. Merda! Caviar não. Caviar é caro. Se tu não for lá, Tiago, ninguém aqui vai arrumar nenhum trabalho mais que preste nessa vida toda! Porra nenhuma! Eu quero é audiência, meu povo! Pai nosso, Ave Maria, Cruz Credo, Santo Anjo, envolvido de Piranga, ai meu caralho! Depois do espetáculo Quincas, a gente se reuniu e como o Quincas só contou com o Tardelli, Daniel Porpino na direção e Duda como atriz, a gente como convidados fomos eu e Odécio. A gente queria muito montar um espetáculo em que todos os componentes do grupo fizessem parte. E aí surgiu a ideia de montar o Dr. Fausto da Silva, um texto de Paulo Pontes, que teve uma montagem quando estreou, uma montagem importante, mas que não teve nenhuma outra remontagem desse espetáculo, e a gente achou que esse texto sim tinha muito a ver com a trajetória desse grupo. Acho que 2, 3 anos que a gente foi contemplado com um edital de montagem de novo pelo FMC, João Pessoa, Paraíba, Fundo Municipal de Cultura, e a gente foi aprovado no edital para montar um espetáculo novo, e a gente começou esse processo de leitura, de pesquisa com todos o grupo, né? Inclusive Odécio e Aninha, que continuaram com a gente. Mas alguns percalços no meio do caminho aconteceram, e a gente parou por várias vezes. Um teve que viajar, outro teve que filmar, outro teve que ir para São Paulo, enfim. Percalços da vida artística que a gente não podia parar e deixar de fazer, porque a gente vive da arte e tem que aproveitar as oportunidades, né? Que é baseado no Fausto, no clássico do Goethe, mas traz elementos contemporâneos. Quando Paulo Pontes escreveu, esse elemento, que é o grande catalisador da história, era a televisão. Hoje a gente tem outros elementos que a gente pode incorporar nessa perspectiva do Fausto. Eu tinha acabado de sair da minha graduação em Ciências Sociais. Eu tinha tratado sobre um tema na minha monografia, que é o terceiro ciclo de cinema paraibano. E eu dissertava e falava um pouco sobre a precariedade técnica e o uso da precariedade técnica a favor de uma estética. E isso me agradava demais com relação a essa montagem. Então eu pensei em um universo que tivesse televisões de tubo, placas de circuitos eletrônicos para poder montar o cenário, para fazer cadeiras, fazer mesas. Isso aí pesquisando, por exemplo, na estreia da montagem do Dr. Fausto da Silva, do Paulo Pontes, de 1973. Dr. Fausto da Silva é em lugar...
Houve uma campanha publicitária incrível, é extraordinário, é fascinante. Então, 4 dias antes da estreia, aparecia no jornal manchetes com notinhas assim, e eram notas de rodapé: não honra a própria mãe. Notas que apareciam nos sites de venda de carro, de automóvel. Dr. Fausto da Silva sabe onde mora a neta de Stalin. Notas como assim: Dr. Fausto da Silva vende sua alma ao sucesso. Dr. Fausto da Silva conheceu a neta de Adolf Hitler. Dr. Fausto da Silva não honra a própria mãe. E no dia da estreia o cartaz dizia assim: você tem preço? Para onde você está correndo? Quem tem mãe tem medo? Quantos amigos você já traiu? E os tangos de Augusto dos Anjos? Você pode provar que é gente? Texto próprio de Paulo Pontes. Quem é Paulo Pontes? Tem sido bem difícil porque a gente já vinha num caminhar de mais de um ano de tentando montar esse espetáculo, tentando conseguir os direitos autorais, de conseguir verba para montar. Quando nós conseguimos, que as coisas estavam bem encaminhadas, no meio já o espetáculo já estava para estrear, com um mês marcado praticamente, e aí veio a pandemia. Passamos janeiro e fevereiro de 2020 ensaiando muito essa peça e a gente já tinha uma previsão de data de estreia, que deveria ser em abril ou começo de maio. E a gente trabalhando com outros profissionais, como o diretor César Ferrário, a produtora musical a Tânia, a figurinista Ana Isaura. Assistência de direção Celi, nossa querida Celi, e a gente começou um processo de montagem, de estudar, de ler, mas de repente, em janeiro desse ano, a gente mandou ver nos ensaios, tocamos firme, mas aí já tínhamos várias cenas, aí de repente veio a pandemia e a gente parou por aqui. Então a gente foi travado por isso e realmente a pandemia ela acabou prejudicando muito a gente nesse momento. Mas a gente quer muito fazer teatro de novo. Falar do processo, da relação processual com a montagem do Fausto, com os Fodidário, é algo incerto e impreciso. Já faz tanto tempo que, para esse exercício, eu precisaria recorrer à memória. E a memória é essa traiçoeira, né? A memória é esse elemento inventivo. Às vezes a gente está criando algo, acha que está inventando uma novidade, quando a gente está apenas lembrando, e o contrário também acontece. Às vezes a gente diz que está lembrando de uma história, no entanto, são puras invencionices da nossa cabeça. E tanto já se passou, tantas pessoas, tanto tempo, tanta estrada já foi percorrida que eu me recuso a falar sobre o processo. Eu me sentiria inseguro e certo que cometeria algumas injustiças. Nesse sentido, eu me sinto mais à vontade em falar onde estamos, onde estou, né? Nesse processo crônico que diz do cotidiano, né? Um processo crônico porque é um processo que faz parte do meu cotidiano já há anos. E é um processo que eu me recuso a desistir. Eu me recuso a desistir por outras pessoas. Quem quiser que o faça por mim. Eu não, eu permanecerei conectado. E justifico pelo interesse que eu tenho no material humano. Esse convite aí para participar de alguma montagem dos Fô, ele veio em 2018. O espetáculo Dr. Fausto já estava em processo, é um processo que é longo, que tem anos aí, desde a sua concepção, né, até hoje, que ainda não estreou, mas
Esse convite veio em 2018, nessa época eu estava bem atarefada, assim, bem atarantada mesmo do juízo. Eu não tive como assumir, não tive como abraçar o projeto, até porque existia uma necessidade ali de prazo, porque tinha sido aprovado num projeto, eu não tinha como dar conta da necessidade do grupo. E aí quando foi em 2019, esse convite voltou, né? Aí me encontrou também numa situação mais tranquila, relativamente mais tranquila. E aí foi uma felicidade, porque era um desejo meu mesmo estar junto dessas pessoas, trabalhar com esse grupo que eu admiro tanto, assim, que eu amo de verdade. Quando eu fui convidada para fazer parte desse projeto, eu fiquei muito feliz. É um projeto que eu gosto muito e com pessoas maravilhosas. E além de ter ficado muito feliz, eu também sabia o tamanho do desafio que seria fazer essa trilha, porque é uma trilha que ela exige dois universos sonoros paralelos, praticamente, que é o próprio universo das músicas que são parte de um programa de auditório e o universo da trilha sonora como um todo, né? Então, que inclui, no caso, a cena do programa de auditório e todos os bastidores. Outro desafio dessa trilha era criar dispositivos que dessem autonomia para os atores e para as atrizes em cena, porque a demanda era que eles pudessem operar a trilha sozinhos, né, sem precisar de outra pessoa para fazer isso, para facilitar a circulação mesmo da peça. Tiago? Um minuto só um minuto, só mais um minuto. Que merda é essa, Tiago? Pela ânsia, o medo e a dúvida. Tira essa jossa, sou eu que mando nessa bosta. Tira esse piano, eu quero ouvir a voz da velha. Você não tá vendo? Vê! Ah, meu Deus do céu! Todo mundo aqui vai se fuder! Vai cortar a carne de frota sou eu. Merda! Que caralho, até onde ele pensa que pode ir? Demorando demais pra morrer essa velha. Como? A audiência tá subindo? Vamos aos acertos. Deixa! Eu quero carne nova, só carne nova. Esse Paulo é um filho de uma puta, Tiago! Picos de audiência. É aqui que a gente grava um depoimento para aquele programa, Dr. Fausto da Silva, porque se for senta que lá vem história. Quando eu cheguei para formar a equipe, era por volta de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro desse ano, e algumas propostas o grupo, né, já tinha construído. Era ainda bem preliminar, mas já me deu um substrato importante, né? Televisão, as cores de alguns personagens, enfim. E a partir daí eu elaborei uma proposta, né, que vocês vão ver em fotos que a gente fez durante prova de figurino. Que era a seguinte: já existia na cabeça do grupo, né, pelo menos duas cores predominantes, que era a cor da personagem do Fausto da Silva e do Tiago, né, que é o produtor. Então, existia ali a dicotomia e a briga entre o vermelho e o azul,
né? E como é que eu fazia com o resto. Aí eu fiquei pensando, né? Televisão, vermelho e azul. Acho que eu vou partir para a física, né? Lá fui eu lembrar que em ótica, né, o espectro de luz visível para o cérebro, que é o que a gente vê como o cérebro humano através do olho percebe a luz do sol, e isso é usado na televisão com o RGB, né? Foi minha primeira base cromática. O RGB é simplesmente a sigla para vermelho, red, azul e verde. E eu já tinha, né, ali, o grupo já tinha me dado o azul e o vermelho, então faltava o verde. Então, essa foi a primeira base. Penso também ser interessante fazer alguns comentários sobre a função da direção, ou o que poderia ser a função de qualquer pessoa que ocupe esse lugar. Entendo a direção como uma função técnica, como uma função que precisa ser desprovida ou destituída de um falso poder histórico que por vezes tentam imputar. Eu acho que a direção é uma pessoa a mais no processo que se dá o serviço de ficar de fora e identificar incoerências, tentar promover a partir daquilo que é apresentado uma costura de linguagem, tentar organizar um tecido narrativo que possa despertar interesse por parte do público que se pretende. Apenas isso. Eu entendo a responsabilidade maior da realização como algo a ser carregado por todos aqueles que fazem parte, ou daquelas que fazem parte desse encontro, e que eu também me coloco. Então, no Fausto, o corpo que se apresenta, o movimento que se apresenta, ele é mais uma das atrações do espetáculo. Porque, assim como acontecia nos programas de auditório, esse corpo ele vem como um atrativo, vem como um entretenimento, né? Então, o espetáculo ele faz essa costura, as coreografias fazem a costura do espetáculo e também o chamamento com a abertura. E então a gente traz toda aquela movimentação de cabelo, de paetês, de brilho, de glitter, de pluma, de pernas altas, de muita movimentação de braço para compor esses corpos, para compor esse entretenimento que o corpo é trazido dentro desse tipo de proposta de espetáculo. E aí a trilha, ela é basicamente toda pensada em cima dessas duas grandes referências, né? Que é o personagem do Fausto e o personagem do Diabo. E claro, tem outros personagens muito importantes também, mas a ideia é que ela seja construída com um fio condutor a partir desses dois personagens, que passam a ser dois personagens sonoros também.
fazer essa pesquisa foi e é ainda um motivo de criação para mim. Eu continuo nessa pesquisa, eu continuo nesse projeto de montar esse espetáculo. E de lá para cá, de 2015 para 2020, muitas coisas aconteceram, né? Eu pesquisei, continuei nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, nas minhas inquietações, e os atores e atrizes do grupo foram saindo e foram entrando novos atores e foram entrando novos parceiros, músicos, artistas, coreógrafos, cenógrafos, diretores, diretoras. E eu até sonhei várias vezes. Teve uma época que eu sonhei e eu compartilhava com o grupo, né? Eu sonhei num espetáculo que tinha um cenário inflável. Era aquela coisa de posto de gasolina, sabe? Daquele boneco assim. Era um cenário inflável que a gente ia montando, as pessoas iam chegando e a gente ia montando esse cenário. E aí, dependendo da resposta do público, da audiência e tal, a gente ia murchando esse cenário. Ia apagando, ia, né? Aquele boneco assim que fica com o vento e que ia murchando, ia murchando, ia murchando. Tinha essa ideia, essa foi uma ideia muito boa, que a gente ia se construir todo figurino era inflável e a gente chegava lá e quando um ator queria sacanear com o outro, né? Porque tem isso nesses anos todos, né? Quantos atores e atrizes não querem sacanear com os outros, né? Aqueles que são mais bem-sucedidos, aqueles que venderam ou não venderam a alma ao diabo e que querem sacanear com os outros. Aí chegava alguém e com alfinete, né? Aí terminava aquilo tudo.